Amiga, amigo, ouvintes, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Que Deus nos ajude a viver sempre sua lei e sua palavra. Encontramos nosso evangelho de hoje em Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48, onde Lucas relata de modo muito sucinto como Jesus, após sua entrada em Jerusalém, vai ao templo e começa a expulsar de lá os cambistas e comerciantes de animais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será casa de oração. Mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. E Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os chefes do povo procuravam matá-lo, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava atraído por ele ao ouvi-lo falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje é bem conhecido como Purificação do Templo, narrado pelos 4 evangelistas. É um acontecimento significativo, até porque mexia com as lideranças do templo, mas para nós importa entender a mensagem. O cuidado do templo era responsabilidade do rei. Jesus, que entrou na cidade, aclamado como rei messiânico, dirige-se ao templo para purificá-lo. Entra no templo e começa a expulsar os mercadores, dizendo: está escrito que minha casa é casa de oração, e vós a transformastes em covil de bandidos. A ação de Jesus é simbólica, mas tem 2 objetivos explícitos. Primeiro, definir a função do templo como casa de oração e sua abertura aos pagãos. Segundo, denunciar o abuso do templo como de impunidade para continuar pecando. Credes que é uma cova de bandidos este templo que traz o meu nome? A atitude de Jesus desencadeia nos líderes religiosos e dirigentes do templo, que se sentem lesados, a ira e o desejo de eliminar Jesus. Queriam tirar a vida de Jesus, mas não sabiam como fazer, porque todo o povo ficava admirado quando o ouvia falar. Queremos nós também pensar nesse dia, como ensina o catecismo da igreja. Jesus se identificou com o templo ao apresentar-se como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, que manifestará a entrada em uma nova era da história da salvação. Jesus nos ensina que o templo, a igreja, é o lugar privilegiado do encontro do homem com Deus. Não podemos transformar este lugar em casa de comércio. Ó Jesus, teu ardente zelo pela casa de oração te leva a expulsar de seu interior
os mercadores, que dela fizeram um abrigo de ladrões. Purificado, o templo se torna ponto de onde ensinas o povo sedento de tua mensagem. Alimenta-nos, Senhor, com tuas palavras de vida eterna e tira dentro de nosso coração toda maldade, toda ira, toda injustiça, toda opressão. Nós somos, Senhor, convidados por Ti, que somos templo do Espírito Santo, tão próximo a alguns metros de nossa vida. No Teu altar, Senhor, queremos sempre Te apresentar a vida de cada dia. Amém. Programação da Paróquia Santo Antônio para esta sexta-feira, dia 20 de novembro, 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio após a adoração ao Santíssimo Sacramento. 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo Sacramento. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Santa Paulina, Vista Alegre. Sábado, dia 21 de novembro, 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missa na comunidade Santa Maria Gorete. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Coab. 20 horas, ultreia para os casais cursilistas no Santuário Santo Antônio. Convidamos todos os casais do movimento Cursílio de nossa região para participarem desse momento da missa. Também insistimos que não haverá confraternização após a missa, como é de costume em toda a ultreia que os cursilistas realizam. Domingo, dia 22 de novembro, missas no Santuário Santo Antônio, 7, 8 e 30, 10 e às 18 horas. 9 horas, missa na comunidade Divino Espírito Santo, Burati. 10 horas, missa na comunidade Santo Antoninho. 10 horas e 30 minutos, missa festiva na comunidade Santa Catarina, em honra à padroeira da comunidade Santa Catarina de Alexandria. Pedimos a bênção de Deus, que sempre é muito bom pedir que Deus nos abençoe, pronunciar as bênçãos sobre nós, sobre quem está conosco, sobre sua família, sobre o trabalho neste novo dia, sobre os doentes. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face misericórdia. O Senhor vos mostre a sua face misericordiosa. O Senhor vos mostre a sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê saúde e paz. O Senhor vos abençoe, Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.